Oi, gente, retornando aqui, parte 3, falando sobre os arcanos maiores. Vamos dar continuidade, ok? Às nossas cartinhas, tá bom? Que a gente tá conhecendo aqui devagarzinho, aos pouquinhos. É lógico que eu tô falando de forma muito resumida e muito básica, né? Porque os arcanos maiores, eles são muito mais complexos do que isso, certo? Sempre nos arcanos maiores você vai olhar o lado, você pode olhar o lado luz, o lado sombra, positivo, negativo, os obstáculos. Tem gente que olha as cartas invertidas, né? Eu não olho as cartas invertidas, não trabalho com cartas invertidas porque cada uma já traz sua energia própria e você inverter essa energia, eu não sei, como é uma coisa que não é muito do tarô simbolista, entendeu? Muito mais assim dos antigos. Os antigos não traziam muito essa questão de carta invertida e eu prefiro também não trazer. Mas aí fica sobre a escolha de cada um, tá bom? Pode trabalhar sim, se quiser. Eu prefiro usar como obstáculos, certo? E aí tem os obstáculos, e aí tem os planos também da vida. Você pode usar cada arcano desse, você pode ver de uma forma de um plano da vida. Então, o plano material, o plano sentimental, o plano espiritual e o plano mental, certo? Mas enfim, vamos dar continuidade, parte 3, aos arcanos maiores. Estávamos falando das cartinhas e hoje nós vamos trazer a carta de número 13, que é a morte, certo? A carta da morte, que é a carta de número 13. Então, essa carta aqui, gente, a maioria das pessoas morre de medo quando sai essa carta no jogo. Ai, a morte, será que eu vou morrer? Alguém de minha família vai morrer? Vai acontecer? Entendeu? Gente, quando fala morte, não é a morte física. Ela não tá falando da morte física aqui, entendeu? Tá falando da morte de uma forma geral, certo? A energia morte é energia de corte, é energia de término, energia fim, entendeu? Então, o que é que essa carta traz? O que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que aqui terminou uma situação, que aqui precisa de um corte, certo? Em uma determinada situação, que aquela situação chegou ao fim e que essa situação que chegou ao fim precisa ser terminada pelo consulente. É o consulente, é a própria pessoa que vai lá terminar essa situação. É uma situação doída, dolorida, provavelmente a pessoa vai sofrer, provavelmente a pessoa vai chorar, mas é um fim para uma melhora evolutiva dessa pessoa mais à frente. Então ela tá terminando aqui, ela tá findando algo para poder recomeçar melhor lá na frente, certo? Vai ser muito melhor para ela lá na frente. Ela não tá vendo isso agora, porque ela tá num momento de findar algo, entendeu? Que possa ser que ela ache que fosse algo bom e que tava trazendo muito sofrimento, mas que precisa findar para começar algo novo, ok? Então, quando a carta da morte vem, é uma carta que diz ela fala de transformação, certo? De mudança. E mudança por parte do consulente. Então, transforme, mude, tome a decisão de mudar, de cortar isso que está acontecendo. Você precisa mudar, você precisa cortar, certo? Então, essa carta, ela vem trazendo isso, não é nada a ver com doença, com morte, não tem nada a ver com morte física, mas sim uma morte, entendeu? Relacionada a findar uma situação, a cortar uma situação. Então, é isso que vocês têm que entender, né? O que a carta traz. Então, essa é a carta de número 13, a carta da morte. Agora, tem a carta de número 14, que é a carta da temperança. E a temperança, depois de uma morte, depois de findar uma situação, de terminar uma situação sofrida, dolorida, muitas vezes por parte do consulente, né? Aí vem o que na escala de evolução? A temperança, para poder jogar aí um pouco de paz, de equilíbrio, né? Trazer um pouquinho de paz. E o que é a carta da temperança? Você vê que ela tá com dois copos na mão, né? Tipo como se estivesse passando de um lado para o outro. Então é aquela carta que traz, o nome já fala, temperança. Ela tempera, ela traz
calma, aquela tranquilidade, ela vai mediar uma situação sempre. Então é aquela carta que solicita e que pede mediação, medie, certo? Pense, né? Vá devagar, né? Vai devagar. Essa carta, quando vem, é uma carta de lentidão, é uma carta que fala assim, ó, as coisas podem até acontecer para você, mas não vai acontecer tão rápido, entendeu? Vá devagar, vá mediando, vá jogando para aqui, jogando para ali, vá vendo qual o melhor, entendeu? Qual a melhor situação, o que é melhor você escolher para sua vida, certo? Então, essa é uma carta que fala muito de mediação, de temperar, certo? De ter cautela, de ter cuidado, certo? Então, essa carta, temperança, carta de número 14 do tarô. Essa carta aqui, número 15, é a carta do diabo, certo? Carta do diabo, a carta de número 15. O que é que essa carta vem trazendo? Muita gente acha que a carta do diabo, a carta horrorosa, a carta feia, porque é uma carta ligada ao diabo, né? Como muita gente conhece, é o demônio dos cristãos, né? E tudo, mas não é, gente. A carta do diabo é uma carta que tanto ela pode ser positiva como negativa. Ela vai trazer lado positivo, ela vai trazer lado negativo. Mas é uma carta, por exemplo, se ela fala, ela fala muito de vícios, de prazeres, ok? Ela vai trazer muito essa questão, vícios, prazeres. Então, se você olhar por um âmbito material, no material é uma carta obstinada, é uma carta que ela corre atrás do que ela quer, ela consegue as coisas que ela quer, mas ela nunca fica satisfeita, entendeu? Com as coisas que ela consegue, ela sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Por isso que é uma carta para se ter cuidado, por isso que pode se chegar aos vícios, porque é uma carta que ela não se contenta muito fácil com as coisas. Ela obtém com facilidade, porque é uma carta inteligente, é uma carta que fala de inteligência, de sabedoria, de sagacidade, entendeu? Então, no âmbito material, ela é uma carta muito boa, é uma carta que fala de perspicácia, sagacidade, inteligência, certo? Ela fala também, algumas vezes ela pode vir falando assim, para você procurar se divertir um pouco mais, procurar sair um pouco mais. Por exemplo, tem pessoas que se isolam muito, tem pessoas que se fecham muito para o mundo, para a vida, para as pessoas. Então, ela é uma carta que ela também diz, você veio para esse mundo para poder também curtir os prazeres da vida. Só que você tem que ter cuidado com a demasia, com o demais, né? Com o excesso das coisas, né? Que pode vir a tornar vício, entendeu? Então, é uma carta que, se você olhar, tem o seu lado luz, mas tem o seu lado sombra, assim como todas as cartas. Então, não é uma carta de todo ruim, certo? Essa é a carta do diabo, número 15 do tarô. A carta de número 16 do tarô, a torre. Essa é uma carta muito polêmica. A maioria das pessoas não gostam dessa carta, gente. Olha pra isso o desenho dela, tá vendo? A torre completamente sendo destruída, como se fosse várias coisas caindo em cima dela, ó. E ela sendo toda desmoronada, a torre, né? Ela desmoronando. Quando essa carta vem, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer isso mesmo, desmoronar, né? Desabar, entendeu? Acabar, cair, entendeu? Transformar. Então, geralmente, quando essa carta vem, é uma carta que ela diz, o destino vai trazer essa transformação para você. Essa mudança vai acontecer, uma mudança drástica, uma ruptura forte, uma ruptura, entendeu? De forma, muitas vezes, inesperada, porque é mandada pelo universo. Alguns dizem que, como Ney Naif, que é uma carta kármica, né? Mas é uma carta que não é o consulente que toma uma decisão de mudança, é o universo que traz essa decisão de mudança, mesmo que você não queira, certo? Então vai acontecer essa ruptura, vai acontecer essa mudança e vai lhe deixar lá embaixo mesmo. Mas para quê? Para que você possa evoluir, para que você possa à frente crescer, para que você possa olhar para frente com um novo olhar e crescer e mudar isso em você. Mas é uma carta que fala de ruptura geral, né? Muita gente tem mais, assim, acha que é a carta mais temerosa, né? Do tarô, né? Eu não acho tão assim, de todo ruim, porque é uma mudança que pode ser uma mudança drástica e que cause muita transformação
na vida da pessoa que a pessoa não estava esperando, mas é uma mudança que sempre vem para o bem, que sempre vem para melhorar, certo? A vida da pessoa. Então, gente, essa é a carta de número 16, a Torre do Tarô. E agora nós vamos falar da carta de número 17, a Estrela. A Estrela. Depois de uma ruptura horrorosa dessa, né, gente, da Torre, chega um alíviozinho aí, né? Um alíviozinho com a Estrela, né? Então chega a Estrela aí para poder trazer esse alívio depois da Torre. Então a Estrela, a carta de número 17, né, do tarô, ela é uma carta que ela vai falar de esperança. Ela vai falar de luz, ela vai falar de paz, tranquilidade, de esperança. Então ela vai trazer uma esperança de uma nova vida para você, né? As portas estão começando a reabrir, as coisas estão começando a reaparecer, né? Então tenha esperança na sua caminhada, nas suas escolhas, na sua vida, sim, né? Porque essa é uma carta boa, sim, é uma carta promissora, né? É uma carta que traz bons presságios, certo? Então essa daqui é a carta da Estrela, a carta de número 17 do tarô. Vamos para a carta de número 18 do tarô. E aí vem a carta da Lua. Ó, gente, a carta da Lua, a carta de número 18 do tarô. O que é que essa carta vem trazendo? Né? A carta da Lua, ela fala um pouco de... Ela é muito ligada ao âmbito mental. Então, ela fala um pouco de... Ela pode trazer... um pouco de confusão mental, né? Um pouco de desilusão, de engano, né? É uma carta que fala muito de mistérios, né? Traz muita questão de mistérios, mas é uma carta muito boa e auspiciosa para o âmbito material. Então, como ela é ligada à abundância, né? A Lua é ligada à abundância das coisas, né? A prosperidade. Então, ela é muito boa quando ela sai no âmbito material. Já no âmbito emocional, ela quer dizer que você está passando por vários conflitos, você está pensando demais, né? Porque é uma carta muito profunda, que procura, né, se autoconhecer de forma muito profunda, né? É uma carta ligada muito intuitiva também, ligada às coisas da intuição, certo? Mas é uma carta que pede cuidado com relação a essa questão do âmbito mental, ok? Mas no plano material, por exemplo, ela é muito boa. Então é uma carta, né, que ela traz isso. Ela tanto traz a questão da prosperidade, como ela traz a questão da intuição, né, do autocuidado, do autoconhecimento, certo? Então essa é a carta de número 18, a carta da Lua no tarô. Bom, gente, aqui eu termino, né, mais um vídeo e vou dando continuidade no próximo vídeo, parte 4, pra gente terminar, e aí a gente termina os arcanos maiores do tarô, tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo e um beijo, um cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo.